Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 28 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz mais uma campanha publicitária. Eu digo mais uma porque a gente tem inclusive um vídeo só para falar desse assunto, como campanhas publicitárias são recorrentes, são frequentes no Enem, né? Por quê? A campanha, primeiro que ela tá ali, geralmente lutando por algum direito humano, que é um assunto muito frequente também, muito necessário, frequente nem necessário na vida de todo mundo, né, de todo mundo da sociedade, e também porque é um gênero que circula, né, é um gênero com o qual todos nós temos contatos, né, então a gente vai andar por aí, a gente vê em outdoor, a gente vê em banners, vê em folders, vê na televisão, vê na internet, essas campanhas. Então, assim, são gêneros que é um gênero que faz parte da nossa vida e traz também assuntos que são extremamente necessários. Esse vai falar sobre a violência doméstica, né, então quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, não só quem bate na mulher por aí, mas também quem bate dentro de casa, né? Por isso a violência doméstica, né? Porque muitas violências são feitas dentro de casa. Às vezes a gente fala assim, às vezes não, né? Muitas, e não é a gente, né? Mas muitas pessoas falam, mas estava na rua tal hora, por quê, né? Primeiro que isso não justifica um ato de violência. Segundo, que muitos casos de violência a gente já sabe, infelizmente, são cometidos dentro de casa, nos lares, por pessoas conhecidas, por pessoas que a gente ama. Então, quer dizer, não, o problema não é sair de casa, o problema não é o horário, o problema não é a roupa que a pessoa tá usando, né? Então, o problema é muito mais profundo. E é isso que o texto vai falar, né? Quem bate na mulher machuca a família inteira. Não é só a mulher que vai ser afetada, né? Mas o meu vizinho, ele dá uns tapas na mulher, mas assim, que às vezes eles brigam muito feio, é só uns tapas assim, e nem machuca as crianças, elas ficam lá assim. Gente, primeiro que só uns tapas não é legal, né? Não interessa o nível da violência, né? Inclusive nem precisaria ser física. E segundo, que mesmo que a criança não seja afetada fisicamente, claro que ela está sendo afetada psicologicamente, emocionalmente. Então, sim, quem bate na mulher machuca a família inteira, a gente precisa ter essa noção. E ali embaixo a gente tem a questão da ligação, né? Então, o meio de você falar, de você denunciar. Ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. Então, só para lembrar de algumas características desse gênero da campanha publicitária que a gente tem aqui. Primeiro, texto verbal e não verbal. Então, a gente tem tanto um texto escrito, quanto também temos uma imagem. Então, vê aqui que a imagem ela vem agregar, ela traz ali pessoas com carinha triste, traz o pai desenhado com o monstro. E o que fica mais forte, né? O que fica mais profundo? Que essa imagem ela é um desenho infantil. A gente percebe que não é um desenho, mesmo que seja um desenho computadorizado, feito por adulto, é um desenho que imita um desenho de uma criança. Então, o que fica claro aqui, né? A criança, pelo desenho, pela arte, ela consegue expor o que ela sente. Então, inclusive, muitos abusos são descobertos em escolas, porque quando a criança vai desenhar, a professora analisando o desenho, ela consegue perceber o que a criança está tentando passar ali. Não é consciente necessariamente. A criança não fala, vou desenhar meu pai com um monstro. Mas quando a gente fala para a criança, desenha a sua família, ela vai desenhar como ela sente. Porque tá tudo misturado ali nela, né? Então, quando ela desenha como ela sente, a gente fala assim, por que ela desenhou essa pessoa desse jeito? E aí a gente começa a perceber o que está acontecendo. E é exatamente o que a gente tem aqui. As famílias, né, aliás, as pessoas da família sem seu pai, com carinhas tristes. Então, você já acha estranho, né? Por que ela tá desenhando a família dela carinha triste? E o pai um pouco separado. Veja que as crianças estão ligadas à mãe, né? A os 3 filhos, um tá no colo, os outros 2 estão com a mão na mãe. E o pai é o único que não está tocando nenhuma delas. Então, existe esse distanciamento e que está desenhado como um monstro, né? Como algo irreconhecível, algo que a criança não reconhece, com o qual ela não se identifica. Então, veja que o desenho, ele agrega significado. Principalmente nesse caso, por ser desenho de uma criança. Então, quer dizer, a criança está sim sendo afetada por isso, mesmo que ela não seja violentada fisicamente, tá bom? Então, texto verbal, texto não verbal. A gente tem a interlocução direta, né? Não se cale. Então, ela não está falando com você, está falando comigo. Não se cale. Se você sabe de alguma coisa, fala, pelo amor de Deus, denuncia. A família está ficando acabada. Então, o texto que vai falar. Então, veja que a gente tem várias características típicas desse gênero. E aí, o que o Enem vai solicitar?
Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Toma informação, como sempre a gente dá uma informação e depois faz um pedido. Então a informação é essa, isso é uma campanha publicitária que está falando sobre um problema social, que no caso é a violência contra a mulher. O cartaz tem como finalidade, então quer dizer, qual é a finalidade, qual é o objetivo. Então veja que eu preciso discernir aqui quais são as informações que estão apenas no texto e qual é a informação fundamental, aquela informação pela qual o texto foi escrito. Quer dizer, o texto foi escrito com um propósito. Para cumprir esse propósito, ele traz vários elementos, como ele traz a imagem, traz o texto verbal, traz ali o número de anúncio, traz vários elementos. Mas esses elementos todos estão ali para cumprir uma função específica, um propósito, um objetivo. E qual é esse propósito, esse objetivo? Se você passar os olhos por todas as alternativas, ler rapidamente, a gente vai perceber que cada alternativa vai tratar de um público-alvo diferente, olha só. A. Alertar os homens agressores. B. Conscientizar a população. C. Instruir as mulheres. D. Despertar nas crianças. E. Exigir das autoridades. Só por essa leitura rápida você já ia perceber que se trata de público-alvo. Então, o que eu precisaria de antemão é pensar qual é o público-alvo desse cartaz. Claro que a gente vai ler cada alternativa, mas qual é o público-alvo? Ele foi feito para quem? Então, bom, geralmente esses cartazes eles circulam em toda a sociedade. Então, eles costumam ser feitos para a sociedade de modo geral, não só para um ou outro público. Claro que ele pode estar falando mais com um ou outro, aí a gente vai ler para ter essa certeza, mas é bom você já pensar sobre isso. Então, alternativa A completa agora. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Então, vamos lá. Esse cartaz foi feito para alertar os homens agressores sobre o próprio ato, a própria consequência do ato? Não, né? Por que não? Primeiro, porque ele já sabe qual é a consequência. Você pode falar, não, Gina, ele não tem noção. Realmente, ele poderia até não ter noção, não ter parado para pensar, então funcionaria. Mas eu não posso dizer que o objetivo final foi atingir apenas esses homens, porque eu tenho ali, circulei para vocês, um número de denúncia. E se eu estou falando com o agressor não vai denunciar. O que ele poderia fazer era parar de agredir, né? Tá vendo? Ai, nossa, não sabia que eu estava afetando meus filhos, né? Com a minha mulher não importa, mas com meus filhos não me importa, então vou parar aqui. Mas ele não ia se denunciar, né? Um pouco completamente utópico pensar isso. A pessoa vai lá se denunciar? Não vai, né? Quando não vai nem parar de bater, que dirá denunciar. Então, quer dizer, eu não tô falando aqui especificamente com os homens agressores, tá bom? Então, não é esse o público-alvo da nossa campanha, da campanha deles. B. A finalidade é conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica? Aí já ficou bem interessante. Por quê? Porque conscientizar a população toda. Então, veja, se você é a mulher, você pode denunciar. Mas se você não é a mulher, você também pode denunciar. Se você é a vizinha que sabe, se você é alguém da família que sabe, independentemente de quem você seja na sociedade, você pode denunciar se você sabe que está acontecendo alguma coisa. Então, sim, a gente tem aqui uma tentativa de conscientização da população de um modo geral. Qualquer pessoa da população está apta a observar isso e a tentar impedir isso. Não só está apta, como é um dever social a gente tentar impedir esse tipo de violência, porque está afetando muitas pessoas, né? Inclusive está perpetuando, né? Porque a criança que cresce assim, ela cresce entendendo que a violência é um meio, inclusive de amor, né? Porque é assim que as pessoas falam, eu te bato porque eu te amo, né? Eu tô te ajudando a ser uma pessoa melhor, eu tô te corrigindo. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso, não quer dizer, a criança cresce, então isso é amor, e é assim que ela vai amar. Então não só ela está sendo afetada no sentido de que ela está ficando triste, que psicologicamente ela vai ter problemas, mas como ela vai perpetuar isso de ser uma pessoa também violenta, provavelmente, tá bom? Vamos ver as outras para ter certeza que a B é correta. C. O objetivo é instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão? Não, o objetivo não é instruir apenas as mulheres. Como a gente viu, um filho mais velho pode também denunciar, um vizinho homem pode também denunciar. Então, eu não estou falando só com as mulheres, não é o nosso público específico apenas, esse público limitado. D. Tem o objetivo de despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica? Não, né? Porque aqui a gente não tem uma... O que seria, né? Por exemplo, a violência doméstica a gente sabe que não é só física. Tem a violência patrimonial, tem a violência psicológica, tem vários tipos de abusos. Então, se eu estivesse aí falando sobre isso, aí sim eu poderia falar, né? Para a criança reconhecer, olha, mesmo que o papai não bata na mamãe, pode ter outras coisas que ele faça que também são violências. Então, vamos aprender a reconhecer. Aí sim. Agora, nesse caso não, né? Nesse caso, eu acho que a criança já percebe que está tendo um ato de violência ali, né? Nesse tipo que a gente está falando, então não é um objetivo para a criança, porque nem toda criança lê, nem toda criança vai entender, tá bom? Então não é só para a criança pode denunciar também, mas não é específico para a criança e não tem esse objetivo de fazer ela perceber que está tendo um ato de violência ali na casa. E por fim,
tem como objetivo exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica, errada duplamente, errada pela palavra autoridade e pela palavra preventiva. Aqui não fala nada de prevenção, né? O que fazer para evitar? Não, que depois que a pessoa bate, se denuncia, não dá para denunciar antes, né? Mal denunciando depois adianta, imagina antes. Eu acho que ele vai bater, está começando a ficar, a tirar coisas em casa, está começando a ficar violento. Não fala sobre ações preventivas, né, sobre o que a gente pode fazer para evitar, e também não é para autoridade. Se fosse para autoridade, não ia circular em toda a sociedade, ia estar em lugares específicos onde só as autoridades circulam, né, e não em toda a sociedade para que todo mundo visse. Então é isso. Para resolver essa questão, o que seria não fácil, né, mas o termo-chave seria justamente analisar a ideia-chave e analisar esses públicos-alvos, né? Então, quer dizer, para quem esse texto é feito? É feito para toda a sociedade. É feito para todo mundo, porque todo mundo tem, sim, responsabilidade sobre isso que acontece. A pessoa que bate é responsável, a pessoa que não denuncia é também responsável. Então, é uma questão de interpretação e sobre esse assunto que é muito frequente, tanto o assunto de direitos humanos, quanto também o assunto de campanhas publicitárias, tá bom?